Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, que dia é hoje, gente? 26/11/2020, quinta-feira, nossa aula de História, tá certo? Olha só, deixa a Tiana lembrar da nossa aula da semana passada de História. Tia falou do dia da bandeira, que foi no dia 19 de novembro. E Tiana passou algumas atividades onde vocês iriam responder o significado das estrelas, não é isso? As cores, o que representa as cores da nossa bandeira, o verde, o amarelo, o branco e o azul. Muitas crianças já fizeram, tiraram foto, mandaram para a tia Ana. Quem não fez ainda, vamos responder a atividade do caderno. Certo, meus amores? Também trabalhamos o calendário. Então, a gente sabe, Tiana, que o calendário, utilizamos, né, o calendário para marcar dias, meses, não é isso? Semanas, anos, certo? E que ele é muito importante, né, nos dias, né, nas nossas vidas. Porque com o calendário a gente sabe o ano que a gente nasceu, o dia, o mês, certo? Então, Tiana vai pedir, por favor, que vocês peguem o livro de história de vocês e vocês irão colocar nas páginas 124. Deixa a Tiana colocar aqui. 124, 125 e 126. Vocês irão colocar em cima da página classe. Não esqueçam de colocar a data de hoje, certo, meus amores? Então, por favor, coloquem aí no livro de história, nas páginas 124, 125 e 126, onde vamos falar as diferenças ao longo do tempo. Então, nós já sabemos, né, que vai passando o tempo e as pessoas vão, né, modificando. Ô, tia Ana, as cidades também. A minha cidade mesmo, há muitos anos atrás, era de um jeito, hoje está de outro. Então, a gente vai falar um pouco dessas diferenças, as diferenças ao longo do tempo. Então, Tiana vai pedir para que vocês peguem o livrinho de vocês, ok? Peguem o livrinho e vamos junto com Tiana fazer a leitura, tá bom? Então, peguem aí e coloquem 124, certo? Coloquem na página 124 e vamos começar a leitura, que diz assim: as diferenças ao longo do tempo. Leia o texto. Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20.000 habitantes. Olha só, gente, há muitos anos atrás, né, em 1850, São Paulo, que hoje é conhecida, né, como uma grande cidade, então uma cidade muito grande, mas antigamente ela já foi uma cidade pequena, certo? Preste atenção. Vamos lá. Parte do centro da cidade, hoje ocupado por movimentadas avenidas, era composta por ruas estreitas com prédios de 1 ou 2 andares. Imagina, pessoal. Vamos voltar nesse tempo e imaginar São Paulo, né? Ocupada por estreitas ruas, prédios de até 2 andares. Nossa! Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burro e algumas poucas pessoas. Olha só o meio de transporte bem antigamente, Tiana.
Vamos continuar. Com a expansão do café para o oeste, a partir de 1870, São Paulo começou a crescer e se modernizar. No centro da cidade, começaram a aparecer prédios de 3 andares, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em coches e bondes. Olha só, gente, em coches e bondes. Nossa, então, nessa época aqui, Tiana, em 1870, São Paulo começou a se modernizar, mas observaram as pessoas circulavam pelas ruas em coches e bondes, certo? Então, não tinha muito esses carros. Na verdade, não tinha, né? Os carros chiques que hoje a gente conhece, não existia. E hoje, como é que está São Paulo? Uma cidade totalmente modernizada. Não é não? Os prédios altos, com vários, Tiana, andares, muitos shoppings, muitos bancos, muitos carros modernos. Não é isso? Então, São Paulo hoje é uma das maiores cidades. Então, vamos lá. Todo mundo na página 125, que diz assim: com o passar do tempo, tudo muda. O tempo é um fator determinante para a mudança, pois não é possível controlá-lo. Então a gente não pode controlar o tempo. Porque imagina, um dia vocês eram um bebê, hoje ó, o tempo foi passando, vocês chegaram, né? Começaram a engatear, começaram a andar, começaram a falar e hoje estão assim, tia Ana. Tia Ana um dia foi um bebê e o tempo ó, foi passando, o tempo não para. Então, tia Ana um dia foi um bebê, depois tia Ana engateou, falou, andou. Depois tia Ana entrou na fase de criança, adolescente. Depois, ó, estou na fase adulta. Então, a gente pode observar que o tempo, ele não para. E as coisas vão modificando. Então, será que Tiana tem o mesmo rosto quando Tiana era pequenininha? Não, ele modificou, ele vai modificando. Mesma coisa é vocês. Então, ó, o tempo, ele provoca as mudanças necessárias. O tempo, assim, é necessário compreender a ideia de temporalidade, ou seja, saber que as coisas, os animais, os lugares, as pessoas, os fenômenos da natureza, enfim, tudo que existe com o passar do tempo apresenta mudanças. Pois é, até cidades, Tiana. Sim, gente. Tia morava em uma cidade e eu fui visitar a minha cidade. Estava tudo modificado. E tia Ana ficou falando para minha filha, olha, filha, aqui era uma praça, aqui foi a casa de tia Ana. Então, a cidade está toda modificada. Do tempo que tia Ana morou para agora está toda modificada. Então, o tempo ele modifica. Vocês observaram que o tempo, ele não só modifica as pessoas, as cidades, os animais, os fenômenos da natureza, certo? Vamos continuar. Portanto, é possível observar mudança no mesmo objeto ou ser com o passar do tempo cronológico e histórico. Olha só, gente, observa aí. A fase de vida de um animal. Quem tem um animalzinho de estimação? E aí? Quem pegou ele bem pequenininho? Como é que ele está agora? Teve mudanças? Tia tem um cachorro que ele era bem pequenininho. Ele, ó, tia pegava ele aqui na palma da minha mão. Mas agora,
Tá um cachorro muito grande. Então, ó, houve uma mudança e Tiana acompanhou aquela mudança. Então, vamos lá. Aí tem aqui a fase da vida de um animal, as fases da vida de um animal e as fases da vida de uma planta. Olha só. Aqui no livro de vocês está bem nítido, né? Ele bebezinho, ele já na fase adulta, ele aqui, ó, já na fase que ele teve os seus próprios filhotinhos e aqui ele já na fase da velhice. Não é isso, gente? A mesma coisa é a plantinha, ó. Ela brotou, né? Nasceu, cresceu, se desenvolveu e depois, ó. Então a gente pode observar que o tempo ele muda as coisas. Não só as pessoas, não só as plantas, os animais, as cidades, os lugares, certo? Então, o tempo, ele provoca essa mudança e nós não podemos controlar o tempo, certo? Então, vamos agora para a página, meus amores. Deixa eu colocar aqui. 126, certo? Então, a gente vai responder a página 126. Deixa eu te apagar o quadro. Tá? Apaguei o quadro. Que diz assim, presta atenção. Retire do texto da página 124 as seguintes informações sobre a cidade de São Paulo. A gente viu São Paulo em 1850 e depois São Paulo com as mudanças em 1870, certo? Então vamos lá, diz assim. Como São Paulo era antes, em 1850? Tá dizendo lá na página 124, as ruas tinham poucas pessoas, pouco movimento e prédios com menos de 3 andares. Certo, gente? Então, vamos responder como São Paulo era antes em 1850. Então, letra A, certo? De acordo com o texto, tá bom? Diz assim, as ruas tinham poucas pessoas, certo? As ruas tinham poucas pessoas, pouco movimento, e prédios com menos de 3 andares, com menos de 3 certo, gente? Então, ó, primeira questão, letrinha A diz assim. As ruas tinham poucas pessoas, pouco movimento e prédios com menos de 3 andares. Então, imagina São Paulo com prédios com menos de 3 andares. E aí? Certo? E a letrinha B diz assim, como São Paulo ficou após 1870? A cidade já
se modernizou. Então, Tiana vai apagar o quadro para colocar letrinha B, certo, gente? É de acordo, a gente precisa retirar do texto, tá bom? Que fala da cidade de São Paulo em 1870. Então, tia vai apagar todo o quadro. E vamos ver o que diz. Diz assim, no centro da cidade, letrinha B. No centro da cidade começaram a aparecer tem um A antes, tá, gente? Começaram a aparecer prédios de 3 andares, prédios de 3 andares, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, a gente tem que copiar tudo, tá certo? Salões de chá, grandes livrarias, isso tudo, tia Ana, tia vai apagar aqui, para continuar. Grandes livrarias, certo? Grandes livrarias, bancos e escritórios. Bancos e escritórios. As pessoas circulavam. Pelas ruas em Cochés, e bondes. Então, tia, nessa época não existia o carro, o meio de transporte, não existia. Existiam os cochês e os bondes. Deixa eu te ajeitar aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Certo? Vamos ler isso tudo, tia. Eu vou escrever isso tudo. Sim. No centro da cidade começaram a aparecer prédios de 3 andares, porque em 1850 só os prédios eram menores que 3 andares, certo? Já em 1870, né, com a mudança, né, do tempo, a cidade de São Paulo se modificou. Então, em 1870, ela já começou, Tiana, a se modernizar. Então, ó, onde se estabeleceram. Então, quando ela cresceu, ela foi se modernizando, também foram surgindo, né,
lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em cochés e bondes, mas em 1870, Tiana, ainda não se fala dos carros, certo? Vamos seguir. Então, Tiana, pode apagar o quadro, certo? Tia vai apagar. E vamos para a segunda questão, que diz assim, presta atenção. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas, certo? Então, tia vai falar, vai ler junto com vocês e vocês vão dizer. No caso, a gente vai colocar aqui V ou F. Vamos lá. Deixa eu mudar a cor do piloto. Vamos lá. Diz assim. Com o passar do tempo, tudo muda. Verdadeiro ou falso? Tudo muda, Tiana. Sim, Tiana. Então, é verdadeiro. Certo? Com o passar do tempo, tudo muda. Seguinte, o tempo não é um fator determinante para a mudança. O tempo não é um fator determinante para a mudança. É falso, Tiana, porque o tempo é um fator determinante para a mudança, com certeza. Então, ó, isso aqui é falso, certo? Diz assim. É sim possível controlar o tempo. Será que Tiana pode aí apertar um botão e parar o tempo? Será, gente? Tia, é falso, porque ninguém tem o poder, tia Ana, nenhum ser humano, de controlar o tempo. Não, falso. Diz assim. Nem tudo que existe, com o passar do tempo, apresenta mudanças. Nem tudo que existe, com o passar do tempo, apresenta mudanças. Tudo, tia Ana, apresenta mudanças. Então, ó, falso, certo? Vamos seguir. Diz assim. É possível observar mudanças no mesmo objeto ou ser com o passar do tempo? Olha só, eu tenho um objeto. Aí eu vou guardar esse objeto para sempre. Será que ele vai estar do mesmo jeito quando eu peguei pela primeira vez? Será, gente? E aí? É possível? Claro, Tiana, que ele vai modificar, o tempo vai modificar. Então, ó, é possível observar mudanças, sim, em um objeto ou ser, com o passar do tempo, verdadeiro. Certo? Fácil. Então, o tempo, gente, ele é um fator, o tempo é um fator determinante para mudança, com certeza. Certo, meus amores? Olha só. Tiana vai deixar para vocês responderem em casa a página 127. Então, coloquem aí, casa 127, 26/11 de 2020, tá certo, meus amores? Então, a página de casa será a página 127, onde Tiana vai explicar agora para vocês. Que diz assim, prestem atenção. Observe as imagens a seguir. Então, ó, quais mudanças ocorreram ao longo do tempo? Aí eu tô vendo três. Ocorreu mudanças. No objeto ocorreu mudanças. Então, vocês irão
responder do jeitinho de vocês, certo? Tem várias mudanças aí. Eu consigo, olha, a imagem por completo, certo? Não pensa só no menino, pensa em um conjunto. O 4 diz assim: com a ajuda de um adulto, escreva o horário das suas aulas. Então, você não tem o seu horário das suas aulas, você vai escrever aqui. Na segunda, quem faz parte da primeira aula? Quem dá a segunda aula? Quem dá a terceira aula? Ah, tia, eu não tenho 7 aulas no dia. Não. Hoje vocês têm apenas 3, né? Isso com o novo horário. Então, você vai colocar só as aulas que você tem. Quem é na segunda-feira? Primeira aula. Quem é a segunda aula? Matemática, exemplo. Quem é a terceira aula? Português, um exemplo. Vocês vão preencher. Com o horário que vocês têm, vocês preenchem todo o quesito 4. Tá certo? O seu horário das suas aulas. Aí o 5 tem aí uma pergunta. Diz assim: em quais dias da semana você vai à escola? Olha só, gente, vocês vão responder baseados no início, tá certo? Quais os dias que vamos à escola, tá bom? Então, quais os dias da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Ah, tia, mas eu não tô indo para a escola. Eu tô assistindo minhas aulas online, mas vocês irão se basear antes, tá certo? Antes da pandemia, tá bom? A gente vai de segunda a sexta, mas vocês não irão colocar de segunda a sexta, não. Vocês irão colocar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, certo? E o B diz assim: em quais dias você não vai? Quais os dias que que não tem aula, que a gente não vai à escola? É o sábado e o domingo. Então, vocês irão responder, tá certo? Irão mandar para a tia Ana. A tia Ana vai ficar aguardando a atividade de vocês. Tá certo, meus amores? Então, foi um assunto muito fácil, muito tranquilo, que eu tenho certeza que vocês irão responder, ó. Muito legal. Olha só. Um beijo, um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano.